Bom, como sempre, lá vai a nossa pergunta clássica. Kelvin, eu com o Marcelo aqui no podcast, a gente tem sempre uma pergunta inicial, praticamente todo episódio, que a gente sempre busca saber a história de quem a gente está conversando. Quando que você ouviu falar a primeira vez de criptomoedas? Se foi do Bitcoin primeiro, se foi de outras, você pensou, não, isso aqui não vai dar certo, deixa isso pra lá, de repente, socorro, por que que eu não dei atenção lá atrás? O que que você conta pra gente disso? Bom, a história, né, basicamente, quando eu comecei a ter contato com esse universo de investimentos, ela é bem recente, né? Uhum, Comecei a estudar por volta ali de 2021, nesse ambiente de pandemia, mas já tinha ouvido falar um pouco sobre criptoativos, mas para uhum. mim me parecia uma coisa no início bastante distante, inacessível, né? Sim. E à medida que eu fui tomando conhecimento desse universo aí de renda variável, desde fundos imobiliários até criptoativos, Uhum, foi que eu realmente comecei a perceber a importância, a relevância de alguns ativos, aí dentre eles Bitcoin como meio de pagamento e até mais, né, um pouco recentemente, desse ambiente dos contratos inteligentes e até dos NFTs, uhum. que acho que são mais novos, assim, dentre os criptoativos, né? Entendi. Você começou a investir antes em cripto? Você estava comentando que ou foi uma escada. Começou com a renda fixa, foi para fundo imobiliário, aí depois foi um pouquinho para ação, e depois foi para cripto ou meio que inverteu essa história? Não, bem da verdade, eu comecei mesmo estudando sobre renda fixa. Uhum, Inicialmente eu achava que eu tinha um perfil conservador, então comecei a investir desde aqueles CDBs, LCI, LCA. Só que depois de um tempo, eu fui percebendo que era muito mais interessante você ter ações, né, ser um pouco dono das instituições financeiras, do que entregar o seu dinheiro ao banco para que ele emprestasse a outras pessoas, né? uhum. E eu falo isso até porque estava num momento em que a taxa de juros da economia estava muito baixa. Daí eu comecei a ver a renda variável como muito mais atrativa. E aí, a partir do momento que eu comecei a experimentar um pouco a volatilidade dos fundos imobiliários e das ações, eu comecei a ver que aquilo era normal e que um pouco a variação do patrimônio da carteira não era algo para se espantar, né?